Para quem não sabe, eu me formei. E aí eu tirei foto recentemente com a minha turma lá da faculdade. E eu de vez em quando eu tô postando essas fotos, uma ou outra foto no Instagram. E esses dias eu postei uma foto que eu tava de beca e postei uma de 2015, que foi quando eu formei na escola. E aí eu lembrei dessa trajetória de antes, desde a escola até eu chegar aqui, né? As escolhas que me fizeram chegar até onde eu cheguei, né? Escolher o curso que eu escolhi e finalizá-lo. E aí eu queria dividir essa história com vocês. Eu tô segurando o celular com o tripé, mas tô com ele na mão, porque o lugar que eu costumo colocar o celular para gravar, ele é no pé de coqueiro, mas tá batendo tanto sol ali que eu não consegui. Aí vai ficar aqui mesmo, sabe? Na minha mão. Mas enfim, começando a história, eu sempre estudei em escola pública. A diferença é que boa parte do meu tempo eu estudei numa escola pública de bairro, uma escola com ensino mais leve, vamos dizer assim. E eu sempre fui muito ambiciosa com estudo, eu sempre fui muito curiosa, na verdade. Eu sempre gostei de aprender e sempre me inspirava nos meus amigos que eram inteligentes. Foram 10 anos desde que eu me formei da escola até a minha formatura da faculdade. Sempre tive a ambição de me comparar com quem era bom. A minha ambição e a minha curiosidade me fizeram querer mais para mim. A minha mãe, ela trabalhava para uma médica e essa médica, ela sempre me achou muito inteligente, sabe? Ela tem 2 filhos homens e não teve filha mulher. Então, eu sinto que ela fez para mim, fez por mim o que ela faria para uma filha. Ela sempre pedia para minha mãe levar meus cadernos para ela poder ver meus cadernos, como é que eu estava indo na escola. Isso de alguma forma me incentivava. Ela sempre retornava meu caderno com um bilhetinho falando sobre minha letra, falando sobre minhas notas, falando sobre meu desempenho, a minha escrita, e sempre mandava um presente. Então ela tirava um tempo para me presentear, né? Tirava um tempo para ir escolher um presente para mim. Era uma roupinha e eu sempre fui muito vaidosa. Ela mandava conjuntinhos, mandava tiara. Então, tipo assim, aquilo era um incentivo para que eu tivesse mais vontade ainda de estudar, sabe? Porque eu sabia que no final das provas, no final do bimestre, ela sempre ia pedir meu caderno, sempre tinha esse retorno positivo da parte dela. Então eu tive uma ideia. Quando eu estava na oitava série, eu tinha acho que meus 14 anos, se eu não me engano. Eu pedi para minha mãe conversar com ela, para ela conversar na escola do filho dela, para que eu pudesse fazer uma prova, porque eu descobri que tinha cota para quem não tinha renda para fazer uma prova e ganhar uma bolsa para estudar na escola. E aí eu pedi para minha mãe conversar com essa médica para que ela conversasse na escola para que eu pudesse fazer essa prova. Porque a minha mãe, ela sempre foi muito leiga, sabe? Ela não estudou, ela não teve essa oportunidade. Eu já contei isso aqui em outro vídeo. O meu avô, ele faleceu, minha mãe tinha 4 anos, então ela assumiu uma responsabilidade de adulto muito nova. Então a minha mãe conversou com essa médica e a médica deve gostava muito de mim, porque ela conversou lá na escola, já tinha passado do meio ano letivo, ela conversou para eu poder fazer essa prova e ali foi a primeira escolha que eu tive que eu me arrependi, que foi não fazer a prova. Eu arreguei, gente. A verdade é essa. Eu fiquei com medo, porque eu estudei a vida inteira numa escola pública, com ensino mediano, e faria uma prova. Eu fiquei com medo, primeiro, de não passar e envergonhar minha mãe, envergonhar a médica que tinha ido lá, conversado para mim. E segundo, eu fiquei com medo de que se eu passasse não desse conta da escola lá, porque lá o ensino era integral, era diferente, então a metodologia deles era diferente. Então eu ia sair do ensino que era mediano, eu estudava só uma parte do dia, para um ensino integral com exigências muito maiores, e eu fiquei com medo de não dar conta. Essa foi uma decisão que eu tive, que eu me arrependi.
se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho, eu com certeza teria abraçado essa oportunidade, sabe? Às vezes, a oportunidade ela aparece e a gente tem que ir com medo mesmo, porque é melhor a gente se arrepender de ter ido e não dar certo, né? Mas pelo menos você tentou. E depois se arrepender por não ter nem tentado. Depois de ter arregado, né? Eu tive uma outra ideia, que era pedir minha mãe para me mudar de escola. Só que lá em casa, quem tomava as decisões finais era meu pai. Minha mãe, ela sempre topou as minhas aventuras, mesmo sem entender muito bem, mas ela sabia da minha ambição, dos meus sonhos, sabe? Mas quem tomava a decisão final lá em casa era meu pai, sempre foi. Então eu tinha que convencer meu pai. Porque a escola era uma escola central e o dinheiro lá em casa foi muito curto, né? Por muito tempo. E aí teria que pagar escolar, porque eu, 14 anos, indo e voltando a pé, eram uns 40 minutos. Então eu tinha que convencer meu pai, mas tinha que pagar escolar. Escolar na época era R$ 250 ida e volta. Com muita luta, eu usei até uma amiga chamada Bianca também. Ela estudava comigo e aí na minha sala e os pais dela iam mudar ela de escola e eu aproveitei, peguei carona, usei ela como exemplo. Eu convenci meu pai deixou, fomos no mesmo escolar inclusive, foi muito bom. E eu passei esse um ano indo e voltando de escolar. No segundo ano eu fiquei com dó dos meus pais, eu pedi só pra eu poder ir de escolar e voltar a pé. Só que aí no outro ano, no meu terceiro ano, eu pedi para inverter, porque eu já ia para a parte da manhã e aí era o sol do meio-dia. Então eu ia voltar com o sol do meio-dia. Eu inverti para eu voltar de escolar e ir a pé pra escola. Então eu tinha que acordar mais cedo ainda, porque era 40 minutos andando. E gente, era 40 minutos andando com com 2 cadernos de 10 matérias cada um. E mais livro escolar, que era no mínimo 3, 2, 3 assim, pra escola. Tinha dia que eu levava 5, tinha dia que eu levava 4, tinha dia que eu levava 2. Mas a maioria dos dias eram 3 dias que eu levava por dia, mais o caderno, mais pasta, vocês sabem, né? Material escolar. E no quarto ano meu de escola, eu pedi pro meu pai para ir e voltar a pé. Qual foi o argumento que eu usei? Mas eu acho que eu senti, né? Tava sentindo que era um peso, que tava sendo puxado para os meus pais. E essa era uma escolha que era minha. Então esse fardo eu tinha que carregar, eu tinha essa consciência. E meu pai topou. Então eu ia e eu tinha mais responsabilidade, era meu último ano letivo. Então ele topou eu ir e voltar a pé da escola. E aí eu queria fazer cursinho também nesse último ano, mas não tinha dinheiro para isso, né, gente? Então eu deixei isso por enquanto e quando eu me formei eu fiz 3 anos de cursinho. Nesse meio tempo de 3 anos é porque eu queria fazer faculdade de medicina. Eu acho que eu já contei isso aqui outras vezes também. Então eu fiz 3 anos de cursinho. O terceiro ano eu tava exausta e nesse meio tempo eu passava pra enfermagem. Nunca foi uma opção pra mim porque eu tinha muito preconceito. Eu já fiz um vídeo contando de quando eu entrei um pouco antes de entrar na faculdade, que eu vou entrar nessa parte que agora eu já contei no vídeo, então eu não vou me estender muito, que eu vou deixar esse vídeo pra vocês verem. Mas nesse meio tempo não era uma opção enfermagem pra mim, que eu tinha preconceito. Nesse vídeo vocês podem ver eu conto melhor sobre esse preconceito, qual é esse preconceito que eu tinha. Então eu passei pra direito, eu passei pra biomedicina, mas a medicina mesmo, que era o meu sonho e minha vontade, eu não tinha passado. E no meu terceiro ano, gente, eu tava exausta já de cursinho e eu falei que eu ia estudar como nunca, e se eu não passasse em medicina, eu ia fazer biologia, porque eu desenvolvi um despertar bem grande para biologia por causa do meu professor. Meu professor de biologia, ele tinha sido meu professor na escola e foi meu professor no cursinho. A didática dele era tão incrível e eu sempre fui uma pessoa que gostou muito
de ensinar, porque eu sempre gostei muito de aprender. E os meus pais, como não tiveram o estudo, né, não finalizaram o estudo, muitas coisas lá em casa eu ensinei para eles. Então eu gostava muito de ensinar, porque assim eu aprendia junto, sabe? Eu reforçava meu conhecimento. Então eu via a biologia como a segunda opção para mim. Eu não pensei em dinheiro, não pensei em nada disso. Porque se eu tivesse pensando em dinheiro, eu poderia ter feito uma biomedicina, que eu já tinha passado antes, direito, que teoricamente no futuro para mim seria melhor financeiramente. Mas aí eu ia estar fazendo uma faculdade, né, um curso que eu não ia estar sendo feliz, não me sentiria completa. Se eu tivesse uma segunda opção, então para mim tinha que ser biologia, porque meu intuito era dar aula. Eu queria dar aula em faculdade, sabe? Então minha ambição não me deixava querer dar aula para escolas, sim, eu queria dar aula para faculdade. Realmente não passei na biologia, foi uma das minhas melhores notas do Enem, mas não foi o suficiente. Então eu passei na Federal de Uberlândia e eu queria ir para longe, gente. Eu queria me mudar, eu queria novos ares, estava cansada mesmo, exausta, e eu queria essa mudança mesmo, sabe? E eu nunca tive medo de mudar. Eu queria mudança mesmo, gente, sabe? Então eu passei para biologia e eu fiquei muito feliz que eu consegui entrar numa federal. Para mim foi incrível. E depois disso, eu conto, né, nesse outro vídeo, mais detalhadamente. Aqui eu vou resumir. Eu passei um ano lá em Uberlândia, depois disso teve pandemia, depois disso meu tio teve câncer terminal, eu cuidando do meu tio tendo câncer terminal, eu desenvolvi um amor muito grande por esse cuidado, né, de enfermagem que nós lá em casa tivemos que ter com ele, né, esses cuidados paliativos, cuidados mais de enfermeiro mesmo, mais técnico também. E eu desenvolvi esse amor muito grande. Era uma opção voltar para Uberlândia, mas aí eu teria que morar sozinha. E minha faculdade lá era basicamente integral, então não tinha como trabalhar. E por causa da pandemia, afetou financeiramente, não só lá na minha casa, né? Mas acredito que boa parte do Brasil, né? A economia no geral foi afetada. Então eu decidi ficar e trocar meu curso, porque não tinha biologia na minha cidade. Eu até iria continuar, não gosto de deixar algo pela metade, mas Deus tinha outros planos para mim. Então eu troquei, né, a faculdade de biologia para a faculdade de enfermagem, consegui trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque graças a Deus Deus colocou um patrão na minha vida, assim, uma pessoa muito boa que me deixa até hoje estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E hoje eu finalizei a faculdade e estou fazendo pós-graduação, mas sobre essas pós-graduações eu vou falar em outro vídeo, uma outra oportunidade aqui com vocês, tá bom? O que eu queria dividir com vocês era isso, que é para incentivar vocês também a não desistirem dos sonhos de vocês, agarrarem as oportunidades que baterem à sua porta, porque se não der certo, pelo menos você tentou. Se não for algo que vai te trazer risco, né, de vida, agarre a oportunidade e seja feliz com as escolhas que você fez, sabe? Mesmo que não tenha dado certo, porque pelo menos você não desistiu. Porque errar no fim também é um acerto. Então, eu gosto da frase que fala que quando a gente quer, sempre há um jeito. E bom a gente se torna. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo.